E agora, essa medida cautelar, induzindo o magistrado ao erro para que o pastor Emanuel não se aproxime, não viole um raio de 100 metros, onde o Deus com letra minúscula todo-poderoso está, Senhor Ailton José Alves. Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. No ano de 2019, eu estava no Fórum do Idoso para acompanhar mais uma audiência de um processo que Ailton José Alves abriu contra os irmãos, porque os irmãos, como eu digo sempre aqui, estava denunciando as arbitrariedades, irregularidades e desvios de conduta. E ele tem gasto ou gastado da igreja, não é pouco dinheiro, são milhões de reais. Milhões, milhões. Porque agora ultimamente até contratou um segundo escritório de advocacia, que também é um dos mais caros do Brasil, para gastar o seu dinheiro, os seus dízimos. E olha, o que eu vou narrar aqui é de uma coisa absurda. Se você ouvir essa narrativa e você continuar dizendo que Ailton José Alves é ungido, é o anjo da igreja, você está blasfemando contra a unção, contra o Espírito Santo de Deus. Eu estava em 2019, como eu ia falando, para acompanhar uma audiência. E nessa audiência também chegou para acompanhar o presbítero da igreja, um ex-presbítero da igreja, mas que hoje transita muito perto, porque é muito ligado. Já foi empregado dessa igreja, motorista dessa igreja, inclusive motorista de Ailton José Alves, no início. E nós estávamos lá sentados, antes do começo da audiência, e quando Ailton José Alves chegou, rodeado de segurança, com os seus advogados, o presbítero, fazendo valer, por certo, a consideração que mesmo com os desvios de conduta tinha por ele, se dirigiu até a ele para apertar-lhe a mão e saudá-lo com a paz do Senhor. Me parece que eu estou vendo aquela cena. Ele dirigiu-se para Ailton e disse: Ailton, pastor Ailton, a paz do Senhor, e estendeu as mãos. Mas quando estendeu as mãos, Ailton José Alves virou-se, deu as costas e disse: não te conheço. Aí eu pergunto: Ailton José Alves é ungido? Ailton José Alves é o anjo da igreja? O Ailton José Alves, como já foi publicado aqui, é um infiltrado do diabo para atrapalhar, para prejudicar a obra e para enganar os incautos. Por quê? Ou por outra, a Bíblia não é a verdade. Porque em 1 João 4,20 está escrito: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Um parêntese. Ailton prova que é mentiroso. Fecha parêntese. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? A Bíblia está chamando Ailton José Alves de mentiroso. E em João 8,44, Jesus disse que o pai da mentira é o diabo. Então todos que mentem são filhos do diabo. Aproximou-se o presbítero, foi apertar-lhe a mão, e ele, virando-se, disse: não te conheço. E não apertou o irmão, e muito menos o saudou com a paz do Senhor Jesus. Eu vou deixar aqui, irmãos, a razão de toda essa raiva de Ailton José Alves é porque nós não concordamos com os desvios de conduta. Eu vou deixar aqui o depoimento desse presbítero que foi arrolado como testemunha contra os desvios de conduta. E olha o que aconteceu. Quando o presbítero, na frente do juiz, do promotor e dos advogados, lhe é dada a oportunidade para falar, eu vou deixar o depoimento dele aqui anexo e vocês prestem atenção.
ele fala com muita propriedade do que viveu, do que conhece e do que acredita. Então, quando ele começa a falar, o advogado de Ailton José Alves pede a oportunidade ao juiz para quebrar o rito processual e, aliás, não foi nem quebrar o rito processual, porque ele pediu para quebrar o rito depois, de uma maneira até muito educada, elegante, praticamente se desculpando por trazer aquele assunto à tona tão constrangedor. E o que foi que ele fez? Ele pediu permissão ao juiz e colocou um áudio trocado entre 2 telefones particulares do pastor Emanuel e o seu advogado. Ora, o advogado estava tratando de assuntos profissionais com o pastor Emanuel, que hoje é pastor batista, mas considera-se ainda como presbítero da igreja. E ele tratando desse assunto, e o pastor Emanuel estava muito indignado por conta daquela agressão feita ao irmão Sivaldo pelos seguranças de Ailton José Alves. E ele entendeu e pediu até desculpa depois, lá na hora da audiência, porque falou algumas coisas indevidas, mas isso é um fato. Mas o que eu quero dizer a vocês aqui, irmãos, é que o Joaribe, que é presbítero da igreja, é funcionário público, ele cometeu um crime violando o sigilo profissional protegido pela Constituição Federal e pela Ordem dos Advogados do Brasil. Ele entrou na conversa, pescou a conversa e registrou em nota notorial, certificando no cartório, e esta conversa ele protocolou esse crime no processo. O advogado prontamente entrou na OAB com uma representação pedindo uma punição, isso dá prisão de 3 meses a 1 ano de cadeia, violação do sigilo profissional, é coisa muito grave. Eu quero abrir um parêntese aqui para dizer o seguinte, o presidente da República, Jair Bolsonaro, quando candidato, ele foi agredido por um senhor chamado Bispo, Adélio Bispo, foi furado e até hoje ele sofre consequências. E para quê? Imediatamente se diz que houve advogados caríssimos protegendo o homem. A suspeita é que ele tenha sido um instrumento lá na ponta da linha para executar um plano previamente planejado para assassinar o presidente. É porque ele já fez isso, mas imediatamente teve advogado, foi protegido por advogado, por partido, por comissões, e até hoje me parece que não se conseguiu quebrar o sigilo telefônico do advogado que defende Adélio Bispo. Até hoje, um caso desse. Agora, vem Ailton José Alves, que ele é o mentor de tudo. O vídeo não vai ficar muito longo, mas eu quero dizer que no meu depoimento, eu vou ler aqui brevemente, apesar de fazer um tempo, na Polícia Federal. O delegado, com muita propriedade, quando eu comecei narrando alguns desvios de conduta e dizendo-se também de um par seu dentro da igreja, ele disse, mas de onde emana toda essa conduta? Eu disse, do gestor Ailton José Alves. Então ele resumiu na pessoa de Ailton José Alves. Então, se esse advogado, que não é crente, passam para ele essa informação, esse documento registrado e certificado em cartório, da conversa de um advogado com seu cliente. Essa conversa violada, invadida o sigilo telefônico por um presbítero da igreja, claro, com a anuência de Ailton José Alves. Vai para o cartório, registra, passa para o advogado apresenta no processo e anexa ao processo. O advogado, Dr. Luiz Miguel, imediatamente está tomando as providências, porque isso é um crime. E como eu ia dizendo, não conseguimos ainda, o Supremo Tribunal Federal, ainda as pessoas que requisitam não conseguiram quebrar o sigilo fiscal do advogado de Adélio Bispo. Como é que o gestor Ailton José Alves autoriza, incentiva, provavelmente
porque o Joaribe, presbítero da igreja, não ia fazer isso sem autorização e sem anuência dele. Invade uma conversa particular de um advogado com seu cliente, quebra o sigilo fiscal e anexa ao processo para tentar incriminar o pastor Emanuel. Vocês vejam o depoimento dele e ele ficou muito constrangido, mas o resultado é que, em função disso, ele não depôs como testemunha e sim como informante por conta desse áudio vazado. Ora, Jesus também, aliás, o escritor aos Hebreus falou: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como é que um homem maligno desse, que semeia discórdia, o ódio, a vingança entre pastores, entre irmãos, como é que vocês o chamam de ungido e de o anjo da igreja? Vocês estão pecando contra o santo evangelho de Deus, estão blasfemando contra o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, está aí a informação da maior gravidade e em função de toda essa ilegalidade cometida por Ailton José Alves, em função do vazamento dessa informação, ele ainda conseguiu agora uma medida cautelar contra o presbítero Emanuel, para que o pastor e presbítero, pastor atual da Igreja Batista e presbítero Emanuel, um homem que trabalha, pai de família, tem filhos, um filho como oficial do Exército, a esposa me parece que é professora, ele é um profissional que, segundo relatos, nunca foi chamado a atenção, querido no seu ambiente de trabalho, dirige uma igreja, porque eu mesmo já fui cear na igreja dele, uma igreja batista, e o Ailton José Alves, mediante esse vazamento dessa conversa, mediante as mentiras e as calúnias que ele levanta às pessoas, porque os chama de mentirosos e caluniadores e canalhas e filhos do diabo, é isso que ele diz, porque também foi repreendido duramente pelo juiz por chamar o povo de quadrilheiro, esses que estão denunciando, e essa gente. Como é que ele pega todas essas mentiras, forma um pacote do diabo, do Satanás, como que se não bastasse os seus desvios de conduta, induz o juiz a proferir, acatar, emitir uma medida cautelar contra o pastor Emanuel, como eu ia já dizendo, uma pessoa de uma índole ilibada, para que ele não se aproxime 100 metros de Ailton José Alves. Ailton José Alves conseguiu uma medida cautelar contra o pastor Emanuel e ex-presbítero motorista seu, para que ele não se chegue com uma distância menor que 100 metros. Porque se chegar, é uma desobediência judicial e vai preso. Eu quero dizer, mais uma vez, o escritor aos Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E ainda 1 João capítulo 4, versículo 20, se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. É a Bíblia que diz. Pois quem não ama a seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Crente, daí é a DPE. Você que ainda defende esses desvios de conduta, se você continuar defendendo, diante de todas essas denúncias, diante de todas essas provas, você está indo de encontro a Deus. É por isso que nós dizemos que muitos de vocês são idólatras. Pecam por omissão, por desconhecer e por não buscar o conhecimento. Você sabe agora, denunciamos, o Ailton José Alves acaba de implicar, porque quem se aproxima dele se suja. A quem ele aperta a mão volta suja. Acabou agora de complicar a Convenção do Estado do Paraná, a Convenção das Assembleias de Deus, porque o presbítero Jonatas Renato, ex-tesoureiro, praticamente ex-tesoureiro da igreja, recebeu um convite de Ailton José Alves para, em seu apartamento, sigilosamente, receber uma proposta de ir para o estado do Paraná com
a passagem, a mudança, carro e emprego para ficar lá indefinidamente, para que não denunciasse os desvios de conduta de Ailton José Alves, que foi a doação da campanha. Então, é rachadinha, é desvio de dízimos e ofertas, é mentira na justiça, é mentira no púlpito da igreja, é enriquecimento ilícito, é filho nos Estados Unidos, é filha na Europa, mentira de todas as sortes. E agora, essa medida cautelar, induzindo o magistrado ao erro, para que o pastor Emanuel não se aproxime, não viole um raio de 100 metros, onde o Deus com letra minúscula todo-poderoso está, senhor Ailton José Alves. Resumindo, Ailton José Alves, suba bem alto, porque de lá, igual a um ser em épocas remotas, que quis ser igual a Deus, talvez não foi dada a oportunidade a ele nem de obrar o que ele obrou como você tem obrado. Porque o que o derrubou de lá foi o orgulho, querendo ser Deus, buscar para si adoração. E você tem essas qualidades, Ailton José Alves. Você busca para você a adoração, porque você já disse, Deus manda lá no céu, aqui na igreja quem manda sou eu. Você já disse que vai empurrar o povo dentro dos céus. Você também diz que não quer línguas estranhas, profecias dentro da igreja, então você é o dono da igreja. Mas escuta, estamos vivendo no tempo da graça. Se com uma atitude de Satanás, lá na eternidade, rebelou-se e quis o trono de Deus, foi derrubado, Ailton José Alves, te conscientiza, imagina você. Só que, como eu falei, você está subindo para que na sua queda todos vejam que com Deus não se deve brincar. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. A minha glória não darei a outrem, nem o meu louvor à imagem de escultura. Aprenda, já que você ouve e não pratica. Que Deus em Cristo a todos abençoe.